Olá, estamos chegando ao fim do estudo do livro Os Mensageiros de André Luiz. Vamos neste vídeo abordar o penúltimo capítulo, capítulo 50, onde lembrando que no capítulo anterior, que trata da máquina divina do nosso corpo humano, onde André relata a divina maravilha dos órgãos do nosso corpo físico, mas que às beiras do desencarne, a multidão de bactérias começam a assaltar todos os órgãos, todas as células do corpo humano. E na realidade, dada as imprevidências de senhor Fernando, nesse momento da passagem para o plano espiritual, o seu organismo vê-se combalido e muito enfraquecido pelas próprias imprevidências durante a sua existência. E agora, no capítulo 50, que se intitula A Desencarnação de Fernando, nós vamos acompanhar André, Vicente e Aniceto nesta passagem do senhor Fernando para o plano espiritual. Vejo então como que se dá, muitas das vezes, o desencarne de cada um de nós. Quando Aniceto retirou a destra da minha fronte, perdi a possibilidade de prosseguir nas observações do infinitesimal. Minha visão abrangia minúcias muito importantes ao interesse comum, entretanto estava longe daquele poder de apreensão que me transmitira o mentor amigo ao contato do seu elevado potencial magnético. Centralizando minhas energias visuais, analisava ainda o sistema ósseo, o sangue, os tecidos, os humores, mas aquelas batalhas microscópicas haviam desaparecido como que por encanto. De qualquer modo, porém, minha surpresa era enorme, porque agora identificava em mim mesmo a potencialidade do raio-x. Aniceto, depois de proporcionar a Vicente o mesmo estudo, movimentava providências novas. No aposento, conservava-se determinado número de parentes aflitos. Um médico encarnado examinava o moribundo com atenção. Foi aí que as duas entidades que se mantinham no quarto e que apenas nos haviam dispensado a usual atenção se aproximaram de nosso instrutor, solicitando-lhe uma cooperação mais enérgica. Por favor, nobre amigo, disse a irmã que havia sido genitora do moribundo, ajude-nos a retirar meu pobre filho do corpo esgotado. Há muitas horas estamos à espera de alguém que nos possa auxiliar nesse transe. Tenho procurado confortá-lo, mas em vão, acentuou a nobre senhora em tom lastimoso. Ele continua num estado de incompreensão dolorosa e terrível. Está absolutamente preso às sensações de sofrimento físico, como esteve ligado no curso da existência às satisfações do corpo. Nós temos na obra de Kardec, O Céu e o Inferno, no primeiro capítulo da segunda parte deste livro, que se denomina o passamento ou a passagem, conforme a tradução, onde ali Kardec, através dos ensinos da espiritualidade superior, nos fala do momento do desencarne, da passagem nossa de um estado vibratório da matéria para o estado vibratório da parte do espírito. Pois bem, ali ele nos esclarece prontamente de que quanto mais nós nos apegarmos às sensações da matéria, às sensações da utilização do nosso próprio corpo, do estado de sensualidades bastante exacerbada, tanto mais difícil e complexa é o desenlace do perispírito do nosso corpo físico. Ao contrário, quanto mais desmaterializado estejamos, quanto menos apegado às matérias, quanto mais respeito damos ao espírito, como Jesus nos aconselhou, o espírito se sobrepõe à matéria. Jesus, no seu Sermão da Montanha, já dizia: não guardes tesouro na terra, onde a traça e a ferrugem corrói e os ladrões roubam, mas guardai os vossos tesouros no céu. Ou seja,
tenhamos nós, sim, o usufruto dos bens materiais, mas a responsabilidade da consciência de sermos espíritos imortais. Então, quanto mais nos desmaterializarmos dos nossos interesses sobre a matéria e principalmente também dos nossos aspectos sensuais, mais facilmente nos desligaremos do corpo físico já quase que em estado de decomposição. Continua, Aniceto concordou com a senhora, né, que as dificuldades para o desencarno estavam presentes graças às satisfações dele junto ao corpo, e nos diz o seguinte: notam-se de fato, diz Aniceto, grandes lacunas na expressão mental do moribundo. Vê-se que atravessou a vida humana obedecendo mais os instintos do que a razão. Observam-se-lhe no mundo celular gestos complexos da indisciplina. Poderemos, contudo, auxiliá-lo a desvencilhar dos laços mais fortes no que se refere ao círculo carnal. Ah, será um caridoso obséquio, redarguiu a genitora aflita. A irmã está incumbida de encaminhá-lo? Perguntou o instrutor, compreendendo a magnitude da tarefa. Precisamos ponderar quanto a isso, porque o desprendimento integral se verificará dentro de poucos minutos. Ela esboçou um gesto triste e respondeu: eu desejaria sacrificar-me ainda um pouco para o meu desventurado Fernando, mas apenas obtive permissão para socorrê-lo nos seus últimos instantes. Meus superiores prometem ajudá-lo, mas aconselharam-me a deixá-lo entregue a si mesmo durante algum tempo. Fernando precisa reconsiderar o passado, identificar os valores que infelizmente desprezou. As lágrimas e os remorsos na solidão do arrependimento serão portadores de calma ao seu espírito refletido. Grande é o meu desejo de conchegá-lo ao coração, regressando aos dias que já se foram. Todavia não posso prejudicar com a minha ternura materna a marcha de serviço divino. Fernando, em verdade, é filho do meu afeto. Contudo, tanto ele como eu temos contas com a justiça do Eterno, e no que respeita a mim, estou cansada de agravar os meus débitos. Não devo contrariar os desígnios de Deus. Note nessa passagem que interessante, que muitas vezes nós podemos nos sentir solitários, abandonados das graças divinas, mas tudo não passa de remédios de que necessitamos para a nossa própria salvação, da nossa própria evolução, para o nosso próprio entendimento das belezas da eternidade do Espírito. Muitas das vezes temos espíritos amados que desejariam passar sacrifícios por nós, evitando-nos sofrimentos, mas a misericórdia divina nos alerta, É necessário que o remédio amargo seja tomado. Muitas das vezes a solidão, a falta de amparo, entre aspas, da espiritualidade maior, faz com que nós possamos nos reerguer espiritualmente falando. E assim, como essa genitora, que reconhecendo que já se encontra bastante debitada, com as leis de amor divina, ela não quer desobedecer para poder não agravar os seus débitos junto à existência espiritual. A essa altura do diálogo, interveio aquele clínico espiritual que solicitou a Aniceto ajuda e que nos encaminhara até ali informando atencioso. Nossa amiga tem razão, Fernando não poderá acompanhá-la, mas de tão nobre tem sido a intercessão materna que tenho instruções para conduzi-lo a lugar seguro, a uma casa de socorro, onde poderá colher o melhor proveito do sofrimento, porquanto será asilado em zona vibratória inacessível a influências inferiores e criminosas, embora situadas em regiões baixas. Veja que se não podemos, muitas das vezes, para o nosso próprio benefício, obtermos ajudas diretas, a intercessão por seres amados, elas fazem com que nós possamos obter, pelo menos,
condições de reerguimento espiritual em condições menos adversas. Já sei, murmurou Anicete com grave entono, trata-se de medida muito acertada. Em seguida acentuou como quem não podia perder tempo. A aflição dos familiares encarnados aqui presentes poderá dificultar-nos a ação. Observem como todos eles emitem recursos magnéticos em benefício do moribundo. Nós que desejamos reter os nossos amados junto de nós no corpo material, né? Muitas das vezes, na hora do desencarne, em vez de ajudar, nós atrapalhamos, né? Quando chega o momento do desencarne, nós, com as nossas aflições, com os nossos desejos egoístas de prender o ente querido junto de nós dificultamos e prejudicamos, causando maior sofrimento e dores àquele que é chegado a sua hora de partir para a pátria espiritual. Tais socorros, tornou Aniceto, são agora inúteis para desenvolver-lhe o equilíbrio orgânico, em se referindo àquela rede de fios cinzentos e fracamente iluminados que ligava os parentes ao enfermo quase morto. Precisamos neutralizar essas forças emitidas pela inquietação, proporcionando, antes de tudo, a possível serenidade da família. E, aproximando-se ainda mais do agonizante, tomou atitude de magnetizador, exclamando: modifiquemos agora o quadro do coma. Após alguns minutos que o nosso mentor operava, secundado pelo nosso respeitoso silêncio, ouvimos o médico encarnado anunciar aos parentes do moribundo: melhoram os prognósticos, a pulsação inexplicavelmente está quase normal, a respiração tende a acalmar-se. 3 senhoras suspiraram aliviadas. Dona Amanda dirigiu-se o assistente à esposa do moribundo. Convém que vá repousar levando as suas cunhadas. O senhor Fernando está muito tranquilo agora e a situação é francamente favorável. Ficaremos velando ao senhor Januário e eu. As senhoras e mais 2 cavalheiros que se prontificavam a retirar agradecem satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e um irmão do agonizante. A melhora súbita tranquilizara a todas. Aqui na Terra é muito comum nós termos, e há uma expressão corrente quando temos parentes, amigos em grave enfermidade, internados, quase que totalmente desencanados, para passar para o plano dos espíritos, né? Nós chamamos essa melhora como a melhora da morte, né? É muito comum esta situação na qual esta melhora súbita faz com que nós nos desliguemos daquela tensão egoística de manter o ser amado junto de nós mesmos, para que ele possa, com auxílio dos amigos do plano espiritual, fazer mais facilmente o desenlace do seu perispírito. É o que acontece exatamente, neste caso, no desencarne de Fernando. Relendo esse trecho. As senhoras e mais 2 cavalheiros que se prontificavam a se retirar agradecem satisfeitos e comovidos. Permaneceram no aposento somente o médico e o irmão do agonizante. A melhora súbita tranquilizara a todas, e aos poucos os fios cinzentos que se ligavam ao enfermo desapareceram sem deixar vestígios. Abramos a janela, disse o médico satisfeito. O ar talvez acelere as melhoras de nosso amigo. O senhor Januário atendeu, abrindo a ampla vidraça. Fundamente espantado, reparei que 3 rostos horríveis pela expressão diabólica surgiram de repente no peitoril da janela e interrogaram em voz alta: como é, Fernando? Você vem ou não vem? Ninguém respondeu. Notei, porém, que Aniceto lhes dirigiu significativo olhar, compelindo-os tão só com essa medida a desaparecerem. Meia hora passou, dentro da qual o médico e o senhor Januário, quase despreocupados do agonizante pelas melhoras havidas, encetaram uma conversação animada relativamente a problemas do mundo. Aproveitou Aniceto a serenidade ambiente e começou a retirar o corpo espiritual de Fernando, desligando-os dos despojos,
reparando eu que iniciara a operação pelos calcanhares, terminando na cabeça, a qual, por fim, parecia estar preso o moribundo por extenso cordão, tal como se dá com os nascituros terrenos, não se tratando do cordão umbilical. Aniceto cortou-o com esforço. O corpo de Fernando deu uma estremeção, chamando o médico humano ao novo quadro. A operação não fora curta e fácil. Demorara-se longos minutos, durante os quais viu o nosso instrutor empregar todo o cabedal de sua atenção e talvez até de suas energias magnéticas. Aqui nessa passagem a gente vê o que de fato realmente descreve Allan Kardec, por instrução superior, no livro Céu e Inferno, já no capítulo citado primeiro da segunda parte, onde os laços que prendem o corpo perispiritual ao corpo físico, eles não podem ser rompidos. Eles devem ser deslançados, desligados um a um, para que haja a plena desencarnação. Né? Nós sabemos, por estudo já realizado, que o perispírito se une ao corpo físico através de diversos pontos de ligação, chamados de plexos ou fluxos energéticos, né? Ou centros de força, centros vitais, que fazem com que o perispírito, a forma pré-existente que molda o nosso organismo físico, possa fazer com que, através da mente e do espírito, faça funcionar todas as funções do nosso organismo, ok? A família do morto, informada que, pelo seu Januário, aflita, penetrou no quarto ruidosamente. A genitora do desencarnado, porém, auxiliada por Aniceto e pelo facultativo espiritual que nos levara até ali, prestou ao filho os socorros necessários. Daí a instante, enquanto a família terrena se debruçava em pranto sobre o cadáver, a pequena expedição constituída por 3 entidades, as 2 senhoras e o clínico, saía conduzindo o desencarnado ao Instituto de Assistência, reparando eu, contudo, que não saíam utilizando a volitação, mas caminhando como simples mortais. Sentia-me fortemente impressionado. Intrigava-me, sobretudo, o aparecimento daqueles rostos satânicos quando se abrir a janela. Por que semelhante menosprezo a um agonizante? Retirando-nos da residência, o instrutor me fitou atento e, antes que formulasse qualquer pergunta, esclareceu. Não se preocupe tanto, André, com os vagabundos que esperavam nosso irmão infeliz. Só não penetraram na câmara de dor porque a nobre presença maternal impedia tal assédio. E depois de calar-se por alguns momentos, acrescentou. Cada criatura na vida cultiva as afeições que prefere. É tudo uma questão de sintonia. Fernando estimava os companheiros desregrados. Não é, pois, estranhável que tenham vindo esperá-lo na estação de volta à existência real. Paulo de Tarso, no capítulo 12 da Epístola aos Hebreus, afirma que o homem está cercado de uma nuvem de testemunhas. Ora, essa informação foi endereçada ao espírito humano há quase 20 séculos, ou diríamos agora há quase 21. Cada um, pois, tem o séquito invisível a que se devolta na terra. Mais tarde, quando a coletividade aprender a grandeza das lições evangélicas, todo homem terá cuidado na escolha de suas testemunhas, né? Nós temos a companhia daqueles a qual nós nos sintonizamos nas nossas existências, né? Quanto mais nos elevamos espiritualmente, mais seletivos nos tornamos e adotamos testemunhas por nossas existências e espíritos amorosos, amigos, que mutuamente nos auxiliamos uns aos outros a evoluirmos, ok? E assim, estamos agora no limiar do fim desse estudo do livro Os Mensageiros e no próximo capítulo 51, que é o último capítulo, que se denomina Nas Despedidas, estaremos encerrando esse estudo já de alguns meses. Fiquem com Deus e muito obrigado. Um beijo a todos.